Shalom, muito obrigado a você que acompanha o canal. Eu agradeço muito pela sua presença e participação. Gente, hoje nós vamos tratar um pouco do conflito na Ucrânia, né? É uma guerra que já tem mais de 2 semanas e com um futuro aí muito incerto, né? A gente torce que as coisas deem certo logo, mas infelizmente parece que a coisa cada vez mais está se complicando, né? E aí, como sugere aí o título do vídeo, de um lado a gente tem Zelensky, né, o presidente ucraniano, que se diz judeu, e do outro lado a gente tem a figura, né, autocrata, poderosa do Vladimir Putin, que se diz um cristão conservador. Então, um judeu e um cristão conservador, né, gente? Então, olha só a situação. Agora, o conflito não é religioso, gente, né? Vale lembrar que o conflito não é religioso. Eu estou citando os dois líderes porque eles têm rótulo religioso, né? Zelensky se diz judeu e Putin se diz cristão. Inclusive, 2, 3 vezes por semana se reúne com o patriarca russo, né? Faz culto, aquela coisa toda, pede bênção e, no entanto, a gente está vendo aí a situação. Pelo outro lado, Zelensky, que se diz judeu, me parece que não reconhece o terror que realmente é Putin, né? É a Rússia, a capacidade bélica que a Rússia tem e induzindo o seu povo à luta, né? Como se estivesse ali colocando o seu povo como escudo humano, né? Mandando fazer coquetel molotov, lutar contra os blindados russos com pau e pedra. Veja só a situação. E muita gente ainda diz que Zelensky é um herói. Como? É uma guerra desproporcional, gente, né? É uma guerra desproporcional. Olha o império que é a Rússia, né? O maior poder militar do mundo. Nem os americanos estão querendo encarar. E daí o presidente Zelensky, né, que se diz judeu, que na minha opinião de judeu não tem nada, assim como também Putin, de cristão, não tem absolutamente nada. Então Zelensky induz o povo ao patriotismo. E com isso as pessoas estão morrendo, né? Já são 2 milhões de pessoas foragidas, tá? Polônia, Romênia, né? Fugindo ali para os países vizinhos, um período de inverno, de muito frio. Imagine o sofrimento, né? Fome, é uma coisa absurda. E além do mais, somente as mulheres e as crianças estão fugindo, porque os homens, segundo o herói Zelensky, tem que ficar para morrer, porque lutar contra a Rússia é morrer, né, gente? Você vai medir a força militar ucraniana com a força militar russa, é você pegar uma formiga e colocar perto de um elefante, né? E parece que ele não reconhece. Os Estados Unidos, eu não vou nem entrar em detalhe, porque os americanos estão ganhando dinheiro com a guerra. Eles querem ganhar dinheiro. Inclusive, a eleição do Biden, ela foi financiada, me parece que quase 1/3 da eleição do Biden pela indústria armamentista americana, né? Então, eu acho assim, os americanos sempre ganharam com a guerra e eles querem ganhar com a guerra, né? Então, eis aí o grande problema. E esse aí é o Zelensky, que se rotula de judeu e que, na minha opinião, de judeu não tem nada, porque com certeza, se a gente olhar as escritas de Moisés, a lei de Moisés, em lugar nenhum Moisés manda que um líder, que um governo, né, um homem aí, um presidente, um rei, quem quer que seja marionete de um sistema, que é o que o Zelensky é marionete das oligarquias ucranianas, que são vinculadas aí com os americanos e a OTAN, e que não querem se submeter ao governo do Vladimir Putin. Putin quer a Ucrânia para si, porém as oligarquias, os bilionários ucranianos não querem ceder para Putin. Por quê? Porque lá o Putin manda, né? Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Ucrânia, nos chamados países capitalistas. Por quê? Porque quem manda é o dinheiro, né? Então aqui sai presidente, entra presidente, o capitalismo financia tudo, as grandes corporações, os bancos, é quem dá as regras do jogo. Lá na Rússia existe tudo isso, mas quem dá as regras do jogo é o Putin, né? Um camarada
altamente perigoso, né? Um autocrata que não tem pena de ninguém e que os caras têm que se sujeitarem a ele. E a galera da Ucrânia não está querendo isso lá, então usa Zelensky para ser aí esse bode expiatório, essa marionete, e quem paga o pato? O povo, né? Então nós temos de um lado a ganância desenfreada americana, que tem e quer sempre mais, contra o autoritarismo selvagem de Putin, que não perdoa, que vai para cima e que diz que a Ucrânia é dele. E aí a gente tem o mundo como essa panela de pressão, né? Nessa ebulição constante que só Deus sabe, né, o que vai acontecer no final. E é uma questão complicada, gente, porque divide o povo, né? Divide as pessoas. Na realidade, de quem é a culpa? Na minha opinião, o jogo está de 1-1. Porque veja só, em 1991, quando foi dissolvida a antiga União Soviética, foi feito um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, de que aquelas repúblicas que antes pertenciam à União Soviética, né, a Rússia hoje, não poderiam fazer parte da OTAN. Esse acordo ele foi firmado em 1991 entre Gorbachev, né, o líder russo, e o Bush pai, o presidente americano. Então foi feito esse acordo. A União Soviética acabou, porém aqueles países deveriam permanecer neutros. O que vem acontecendo nos últimos tempos? Eles estão se aliando à OTAN, né? E agora, por último, a Ucrânia. E aí tinha sido feito um acordo também em 1994 que a Rússia jamais invadiria a Ucrânia. Então os acordos foram quebrados. Os países da antiga União Soviética fazendo parte da OTAN e a Rússia quebrando o acordo de que não invadiria a Ucrânia e vem invadindo desde 2014. Então, na minha opinião, o jogo está de 1-1 entre o judeu Zelensky e o cristão Putin, né, cara? Agora a pergunta é, será se Jesus, em algum momento, eu gostaria de fazer essa pergunta, né, para quem apoia o governo Putin, será se Jesus, em algum momento, mandou alguém invadir território de alguém, jogar bomba, massacrar, né, aquela ganância absurda, né, aquela coisa insaciável que a gente vê no Vladimir Putin, porque a Rússia já é o maior território do mundo, mas querem mais. A ganância desenfreada de Putin, um cara que se diz um cristão conservador, um seguidor de Jesus, que não segue coisa nenhuma, né? Isso é só rótulo, religião é só rótulo, né? É simplesmente isso, divisão e guerra, é o que esses caras fazem. E, ao mesmo tempo, eu pergunto sobre aqueles que apoiam Zelensky, né? Não, mas é um judeu. Será se Moisés, em algum momento, mandou que um líder mundial usasse o seu povo como escudo humano, como bucha de canhão? Será se Moisés, em algum momento, lá na lei de Moisés, ele escreveu que um líder deveria ser um fantoche ou uma marionete de bilionários, né, de máfias capitalistas que só pensam no lucro? E é isso que Zelensky é, gente, né? Ele defende os interesses ucranianos, que por baixo dos panos é a elite ucraniana, o povo, coitado, não está nem aí, tanto faz o governo do Putin como o governo do Zelensky, o povo trabalha para sobreviver. Essa briga são as elites que estão por trás, a elite russa contra a elite ucraniana, né? Ou seja, a elite, os poderosos que tem aí como Putin, o seu líder principal do Oriente, e os americanos com a OTAN, representando aí o Ocidente, né? A ganância selvagem capitalista. Então é a ganância selvagem capitalista contra o autoritarismo tirano russo de Vladimir Putin. Quem perde na guerra? As pessoas que estão morrendo, os refugiados, aqueles que não têm para onde ir. E Deus é de nos guardar que algo pior não venha pela frente, né? Porque o Putin está isolado, é como uma fera, uma onça, quanto mais você isola ela, mais você acusa, mais ela fica brava e faminta, e eu não sei, na realidade eu acho que ninguém sabe que futuro vai ter esse conflito lá dentro da Ucrânia. E sem contar, gente, que um outro problema grande é o poder nuclear que esses países têm, né? Tanto a Rússia com os seus aliados, como a OTAN, né, liderada aí pelos Estados Unidos e os seus aliados. Então o que acontece? Segundo os especialistas, analistas, o mundo pode ser destruído várias vezes com esse poder bélico, né, que esses
loucos têm, né? Tanto do lado ocidental como do lado oriental, né? Tanto do lado que se intitula de democrático como do lado que a gente sabe que é autoritário, né? Como a Rússia e os aliados. Então, o poder destrutivo que eles têm nas mãos, os dois lados, é uma coisa imaginável, né? Dá para destruir a Terra, segundo os especialistas, uns falam em 16 vezes, outros falam em 24 vezes. E quem gerou tudo isso? De onde vem todo esse poder destrutivo, né? Quem foi o pai da bomba atômica? Os americanos criam a primeira bomba atômica, testam essas bombas em cima de 2 cidades japonesas, isso no final da Segunda Guerra, matou quase 200 mil pessoas, tá? E aí despertou nos inimigos americanos, no caso a União Soviética, essa questão: bom, se os americanos têm e fizeram, nós vamos fazer também. E aí criaram bombas até mais potentes do que as americanas. Então está aí os Estados Unidos, mais uma vez, provocando, né, a grande destruição, porque se eles são os pais da primeira bomba atômica, e inclusive testaram, mostrando a gravidade, né, a letalidade dessas bombas, e os seus inimigos copiam e faz o mesmo, até por uma questão de legítima defesa, é o que eles alegam, levou o mundo a essa situação, ou levaram o mundo a essa situação que estamos agora, né? Uma coisa que somente Deus realmente para nos livrar, né, de uma catástrofe absurda, se caso esses loucos, esses vorazes selvagens, que de Deus não tem nada, absolutamente nada, nem do lado oriental e nem do lado ocidental. Ah, mas os Estados Unidos é um país cristão. Cristão é uma ova. E as bombas jogadas em cima de Hiroshima e Nagasaki? Cristão pode ser cristão, mas conhecer Deus não conhece absolutamente nada. Gente, quando eu falo do país, eu não estou falando das pessoas, da massa, da base da pirâmide, estou falando de governo, né? Porque as pessoas, com certeza, é quem sempre paga o pato e nunca querem guerra. A gente está falando das máfias que comandam esses países, como o próprio Satanás, uma certa vez, pegou Jesus, levou a uma parte muito alta e mostrou todos os reinos do mundo, todos os governos do mundo e a sua glória, e disse: olha aí, Jesus, estou no comando de tudo. Se tu me reverenciar, eu te colocarei lá também, né? E aí Jesus manda ele se afastar. Então o que acontece? Eis aí quem controla esse sistema humano corrompido, caído, desde Adão até hoje. Está aí quem controla tudo isso. Satã, é ele que está no comando desses líderes loucos, famintos, vorazes, né? Que não pensam realmente na humanidade.